Meus irmãos, nós estaremos esta noite pensando, estudando, refletindo sobre Gênesis, capítulo 1. O primeiro livro da Bíblia. Dos 66 livros que compõem as Escrituras, cânon sagrado, Gênesis tem uma importância singular. Porque se não fosse o livro do Gênesis, nós não teríamos ferramenta, argumento, base para ensinar, defender sobre o Deus Elohim, o Deus Criador. O livro do Gênesis, que significa o começo, nos revela a magnitude de Deus e da sua obra. Deus é tão extraordinário que por mais que o homem queira estudá-lo, ninguém vai conseguir entendê-lo de forma plena. Porque ele é eterno, infinito, imutável, onisciente, onipresente. E a obra que ele criou também é uma obra tão magnífica que por mais que os cientistas gastem anos e anos estudando os planetas, ainda no século XXI, existe muitas áreas, muitas coisas que não é explicada pelas mentes mais brilhantes que o mundo tem. A cada dia você vê a NASA, você vê foguetes tentando estudar. Tem água em... Onde é que está procurando água? Em Marte. É possível habitar na Lua. A distância disso tudo, a complexidade do ecossistema, dos sistemas que foram estabelecidos por Deus no universo. E quando você começa no capítulo 1 de Gênesis, todas estas explicações estão visíveis aos nossos olhos do leitor das Sagradas Escrituras. Nunca se houve uma época em que o cristão precisa estudar a Bíblia, ter base para fundamentar sua fé. Porque aquilo que alguns falavam a boca miúda há algum tempo atrás, Deus não existe. E era rechaçado pela maioria esmagadora, porque até quem não estava na igreja achava aquilo um absurdo. Hoje isso é dito de forma escancarada. Deus não existe. E os nossos meninos, meninas, estão indo para as escolas e estão ouvindo isso. Deus não existe.
Eles estão ouvindo que o universo foi fruto de uma explosão cósmica. Foi resultado do Big Bang. E que o que existe hoje é resultado da evolução, a teoria de Charles Darwin, que inclusive um dos seus experimentos foi aqui no Brasil, e que não passa de uma teoria. Mas as Escrituras, que é a inerrante palavra de Deus, nos detalha como foi que aconteceu tudo o que está aí. Com detalhes. E se nós não tivermos esta fome de conhecer, de destrinchar o que diz as Escrituras e ficar só no raso, eu creio porque eu creio, quando alguém argumentar contrário ao que você crê, você não tem um contra-argumento. E não ter um contra-argumento pode ser fatal, porque o argumento inimigo pode fazer um efeito devastador, inclusive na sua fé. Então você encontra muita gente, eu creio, e quando vem um argumento contrário, de forma contundente, de forma inteligente, eu não estou falando de qualquer argumento, eu estou falando do argumento de alguém que estudou, de alguém que tem conhecimento científico, de alguém que tem conhecimento das leis naturais, que tem PhD, e quando esses argumentos são feitos, às vezes falta o contra-argumento, o preparo para contra-argumentar. Eu costumo dizer que naquela passagem de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ali tinha uma proposta e eles fizeram uma contraproposta. E a contraproposta que eles fizeram foi tão poderosa que venceu a proposta que foi feita por Nabucodonosor, e no final, Babilônia foi impactada pelo Deus que eles serviam. Nós precisamos estar munidos da palavra a tal ponto de ter argumento para contra-argumentar. O mundo está se preparando cada dia mais com o objetivo de afrontar a fé. Por exemplo, diante de uma tragédia dessa, a primeira pergunta de algumas pessoas que nem Deus diz que acredita é: cadê Deus? Deus não existe, pastor. Deus não existe, porque se Deus existisse, Deus não ia deixar uma coisa dessa acontecer. E se você não tiver cuidado, alguns crentes começam a dizer: é mesmo, então, cadê Deus? Porque o conhecimento que ele tem de Deus é muito superficial. O conhecimento que ele tem de Deus é um Deus que faz, é um Deus que é como se fosse um Doril, que resolve tudo. E eu adoro ele pelo que ele faz e não pelo que ele é. E eu não consigo entender algumas interrogações, porque isso é como se fosse uma corrosão na estrutura daquilo que eu digo que acredito. E você vai encontrar um bocado de gente diante de uma tragédia: cadê Deus? Uma criança inocente que morreu com a bala perdida: cadê Deus? Quando uma coisa dá errado: não, mas Deus, cadê Deus? Deus não existe. E a Bíblia diz que o tolo diz que Deus não existe. A própria Bíblia, ela é tão extraordinária que a Bíblia, ela já mostra o comportamento de quem vai ter esse tipo de argumento. Por que é tolo? Porque a compreensão dele é limitada. Ele está fazendo uma leitura de um Deus tão infinito em algo limitado. É como se ele dissesse: para Deus ser Deus, ele tem que estar bitolado naquilo que eu acho que ele tem que ser. Não, Deus é muito maior do que isso. E eu preciso ter o conhecimento
das Escrituras a respeito deste que eu sirvo, para que quando alguém confrontar a fé que eu tenho nele, eu tenha argumento para dizer para este alguém o porquê eu o sirvo. Saindo um pouco deste texto, mas no mesmo argumento de ter o conhecimento para contra-argumentar, nós vamos ver o Jesus homem enquanto esteve aqui na terra. Olha o confronto, olha o argumento de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. E ele não deu nenhum terra. Ele não deu nenhum jargão. Está repreendido, está amarrado. Ele usou as Escrituras. E quando Satanás diz, se você é, transforme, ele diz, você está enganado, você não conhece o todo. Primeiro, para eu ser, eu não preciso fazer o que você quer. Segundo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ali é Deuteronômio capítulo 8. Jesus conhecia as Escrituras, que quando ele contra-argumenta o argumento de Satanás para fazer ele cair, ele usa o versículo de Deuteronômio capítulo 8. Quando Deus disse para o povo de Israel, eu deixei vocês passarem pela provação, eu fiz vocês serem provados, eu fiz vocês passarem necessidade, eu deixei vocês passarem fome, mas eu não deixei vocês morrer, porque eu queria provar a você que nem só de pão vive o homem, mas vive pela providência de Deus, e eu providenciei maná. Mas se você e eu não tivermos o cuidado, a gente vai ficando fragilizado diante de tantos argumentos humanistas, materialistas, hedonistas, ateístas, gnósticos. E que às vezes a gente não lembra a palavra gnóstico, não, pastor, essa palavra gnóstico, mas isso está diluído em argumentos que estão ditos diariamente na televisão, estão sendo ditos diariamente nas palestras, nas salas de aula, para que você vá se convencendo. Hoje você já encontra cristãos, tipo assim, fazer igual a mocidade, né? Tipo assim, se ama, vale tudo. E a gente vê hoje pessoas que não têm nenhum conhecimento das Escrituras, querendo dizer que para você servir a Deus, você tem que ser conivente com o pecado, porque Jesus é assim. Ainda diz, mas quando ele passou aqui nessa terra, ele foi assim porque o amor, mentira. E quem não conhece as Escrituras diz, é mesmo, é verdade. Nós vamos começar um estudo que Deus vai nos tratar em várias áreas. E nesta noite Deus vai nos tratar naquilo que nós não temos dúvida, mas precisamos estar fundamentados para que em nenhuma crise da nossa vida essa dúvida possa pairar sobre nós. E qual é essa dúvida, pastor? Nós não temos dúvida de que Deus existe, que Ele é o Criador e que Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós vamos estudar hoje sobre o Criador. O Criador. O livro do Gênesis é um livro importante porque sem Gênesis não teríamos condição de responder às grandes perguntas da vida. Quem fez os céus e a terra? Eu pergunto para a igreja aqui, para os estudantes da Bíblia, para quem conhece as Escrituras, se não fosse Gênesis, como nós responderíamos esta pergunta? Como nós responderíamos a pergunta se não fosse Gênesis, de onde viemos? Gênesis, dizem os estudiosos que foi escrito no século 15 antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. O autor de Gênesis,
o escritor do livro de Gênesis é Moisés. Olha o que diz um versículo no Novo Testamento, Lucas 24, 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo aquilo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Inspirado pelo Espírito Santo, ele selecionou as narrativas orais e os registros genealógicos conservados pelos hebreus, redigindo-os como um todo homogêneo, coerente e lógico. E por mais que os inimigos da Bíblia tentou ao longo do tempo desmerecer as Escrituras, inclusive o livro de Gênesis e a autoria de Moisés, ninguém conseguiu e nem conseguirá. Porque o que está aqui não é ideias de Moisés, mas um texto inspirado pelo Espírito Santo daquilo que aconteceu de forma real. Isso aqui não é uma alegoria. Isso aqui não é uma fábula. Isso aqui não é uma história. Isso aqui é real. É claro que você vai encontrar hoje muita gente tentando dar um jeitinho para você acreditar na doutrina. Preste atenção, não é teoria. Na doutrina da criação, na doutrina criacionista e na teoria evolucionista. Você vai encontrar hoje algumas mentes pensantes, como a mente de Francis Collins, que é um dos grandes cientistas que se converteu ao cristianismo, quando ele escreve o livro A Linguagem de Deus, que você pode adquirir nas grandes livrarias, e que é um livro interessante. Ele tenta fazer esse malabarismo para mostrar que é possível você acreditar em Deus, acreditar que Ele é o Criador, mas também acreditar na teoria da evolução. E isto, ao meu ver, não passa de um malabarismo de uma mente brilhante. Não tem respaldo bíblico. Teoria da evolução não tem respaldo bíblico. O que tem respaldo bíblico é até a doutrina criacionista. Deus criou todas as coisas. Pronto. É mais fácil você dizer e explicar como Deus fez do que você tentar explicar como Ele não fez e como apareceu. É muito mais louco você dizer que houve uma explosão e apareceu um mundo tão complexo como o nosso e que funciona tudo nos mínimos detalhes do que você ter que admitir que Ele existe, que foi Ele que criou todas as coisas. Na primeira vez que eu fui nas cataratas de Foz do Iguaçu e que vi aquela beleza natural, com aquelas águas que caem 24 horas por dia, desde que o mundo é mundo. E ninguém tem autoridade para dizer, fecha a torneira que hoje não cai água nas cataratas. Porque está escrito que quando Ele abre, ninguém fecha. Os céus que a gente vê, que a gente vai olhar aqui, que são os firmamentos, o firmamento superior, e ele chama o nome de céu. Quando você vê uma coisa, irmãos, que passou de 100 anos, 200 anos, a gente já fica tudo, quanto tempo durou? Quanto tempo tem que o céu foi criado? E não desaba uma banda de céu. Quem aí já viu, desabou uma banda do céu na cabeça de alguém? Puf! Não, desaba Marquis, acaba Titanic, que foi feito das melhores e mais caprichadas engenharias náuticas, desaba o que o homem faz, mas o que Deus faz está lá, não tem uma viga, não tem uma pilastra,
Mas está lá, erguido, ele fez, ele criou. É maravilhoso você entender que este Deus é o seu Deus. O Deus que criou todas as coisas é o seu Deus. Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. No princípio, o Criador criou o quê? Macho e fêmea. Macho e fêmea. Você não já ouviu isso? Que o Criador, quando fez, criou, estabeleceu, formou. Provavelmente o livro do Gênesis foi escrito durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra prometida, isto é, entre o Egito e o deserto do Sinai. E quando eu estava hoje vindo, e preparando o estudo, eu fiquei pensando nisso aqui, isso aqui me levou a refletir. Irmãos, como é que em uma trajetória tão complicada como aquela, diante de uma demanda tão terrível que Moisés estava submetido, ele ainda teve a capacidade dada pelo Espírito Santo para escrever um livro tão extraordinário como esse. Tem gente que fica, não, pastor, eu não faço porque eu estou cheio, minha cabeça está cheia. Diga para o seu irmão, você está precisando de Deus, irmão. Você está precisando de unção, você está precisando de revelação do alto. Camarada liderando mais de 3 milhões de pessoas em pleno deserto. Falta água, o povo quer carne, o povo quer comida. E morre gente, e nasce gente, e a pressão de um lado, pressão do outro. E o camarada teve a capacidade, o discernimento de receber de Deus a direção para escrever um livro tão extraordinário. E olhe para mim, o primeiro e o último livro da Bíblia foi escrito sob pressão. O primeiro no deserto, em caminho a Canaã. E o segundo, um profeta, um apóstolo de Deus, em uma prisão na ilha de Pátimos. Na primeira, Deus revela o que ele fez. E na segunda, última, Deus diz o que vai fazer no final de todas as coisas. Abre e fecha a Bíblia. Olha para o teu irmão e diga, se aproxima de Deus, para que durante essa prova você não se afaste do propósito, pelo contrário, Deus use esse tempo para te revelar profundidades extraordinárias. Se aproxima de Deus. Eu hoje, quando eu olhei isso aqui, eu digo, meu Deus, como eu sou fraco, porque às vezes ainda eu estou tão cansado, a luta, eu não tenho tempo, pastor. Tem irmãos aí dizendo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho tempo de congregar, eu não tenho tempo, eu estou tão atarefado, que eu não tenho tempo nem de ouvir a voz de Deus direito, minha cabeça está cheia, às vezes eu digo isso, às vezes você diz isso, e o camarada liderando 3 milhões de pessoas no deserto, dependendo de um maná que caía de manhã, e tinha que esperar cair no outro dia, porque não podia pegar reserva, mas estava tendo a graça para escrever o livro que hoje nós estamos estudando aqui esta noite, e é alimento para a nossa alma. Então eu recebo graça para liberar uma palavra profética, que eu quero que você compartilhe com esse irmão, e diga para ele, profetiza nessa dor, irmão, profetiza, prospera nessa luta, produz. Profetiza aí para uns 3 irmãos, produza nessa luta, produza nesse tempo difícil, produza nessa escassez, e assim diz o Senhor, quando isso tudo acabar, tu está com a revelação pronta, vinda da minha parte, que vai servir para tantos. Produza.
Uma das finalidades da prova é o quê, irmãos? Nos tornar mais sensíveis, porque a prova nos faz ver a dependência que nós temos de Deus. Tem um hino que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos no palácio, quando a conta estava cheia. Eu fiquei inspirado quando estava dando tudo certo comigo e eu fiz o hino. Foi assim? Dá uma olhada naquele hino que mexe com tua alma, que você chora, e vai estudar a história dele, como foi que ele foi escrito. Na dor. Aí vem a inspiração. Porque não é que a dor dá inspiração, é que a dor nos faz nos despir das nossas vaidades. E quando eu começo a me despir das minhas vaidades, eu começo a ver a minha dependência. E quando eu vejo a minha dependência, eu me aproximo de quem tem o poder. E quando eu me aproximo dele, ele me dá inspiração, ele me dá graça, ele me dá habilidade, ele me dá revelações. Em uma travessia complicada, um homem consegue escrever um livro tão tremendo. Em uma cadeia, sendo torturado, João consegue ter uma revelação tão profunda. Diga para o seu irmão: não é em vão o que você está passando. Se aproxima, se sintoniza para perceber qual é a revelação que o Criador quer te dar. Quando a gente tem um rádio que ele não está muito na sintonia, a gente diz o quê? Que ele fica chiando, né? Não é assim? Aí alguém diz: sintoniza direito. Diga para o seu irmão: tu está chiando porque tu não está na sintonia. Eu não estou entendendo nada. Que não está em sintonia. Vem um pouquinho mais. Às vezes é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Sim ou não, irmão? É porque os meninos de hoje não sabem o que é rádio, né? Mas quem viveu na época do rádio, sabe que o rádio tem... Como é o nome do negócio? A frequência, mais um botãozinho ali, como é? Ninguém sabe. Aquele botãozinho que mexe na frequência. Como? Não é faixa não. É o nome lá, eu esqueci o nome. Às vezes você tem que ir com muito cuidado, sim ou não? Porque você vai um pouquinho, passou, já tem outra. Tem que ir com a sintonia, você tem que ir muito cuidado. Diga pro teu irmão: tá faltando só um pouquinho assim, ó. Diga: tu não tá entendendo porque tá faltando só um pouquinho que tu sintonizar, a revelação flui. E diga para ele: não vai precisar passar a prova para tu receber a revelação. A revelação vem nessa prova, vem nessa dor. A revelação vem nessa dificuldade, porque talvez foi ela que Deus permitiu para poder ser o instrumento para te sintonizar. Isso aqui é muito lindo. Dá para ficar parado aqui, mas não tem. A gente tem como andar, tem que andar. Isso aqui é maravilhoso. Fala comigo aí bem forte. 1, 2, 3 já. Deus cria do nada. Sim, mas do nada, como é que cria do nada? Ô irmão, como é que cria do nada? Ó, alguém chega num terreno e não tem nada, sim ou não? Mas para ele criar, por exemplo, se ele for construir, ele precisa de quê? Material, ele precisa de bloco, cimento, sim ou não? E Deus? Por isso que a Bíblia diz assim: todo aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. Nada, do nada. Do nada.
Deus não usa nenhuma matéria-prima para criar o que ele precisa fazer. Porque na época da criação não existia nenhuma matéria-prima. Porque tudo que existe foi ele que criou. Da onde? Do nada. Do nada, ele criou do nada. Não existia. Mas aí eu vou mostrar a você o poder daquilo que você está ouvindo aqui hoje. Deus fez o universo existir do Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Quem aqui, irmão, tem o poder de chegar e dizer assim: apareça carne! Você só tem ovo para comer e você chega e diz: picanha, picanha, picanha. Apareceu. As picanhas sai caindo assim. Você só vai pegar e fritar. Quem aqui tem esse poder? Alguém tem esse poder? Porque aí eu vou mandar ele lá para casa. Não tem. Aí o salmista chega e diz: pela sua palavra, ele criou os céus. E pelo seu hálito, pelo seu fluido, pelo seu espírito, pelo seu ar, os anjos foram formados. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são. E chama as que não são, como se já fossem. Não é, mas ele chama como se já existisse. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sustentando tudo pela palavra. Pastor, mas me explica isso. Como é que Deus cria do nada? É porque só Ele é Elohim. E o que é, pastor, Elohim? É o Deus Criador. E você percebe que a Bíblia não se esforça para tentar provar a existência de Deus? Você percebe que você pode estudar a Bíblia e você não vê nenhum esforço para mostrar, para provar que Deus existe? Olhe para mim, irmãos. Se você vai escrever um livro sobre mim e você me conhece, você precisa ficar se esforçando para provar que eu existo? Você me viu? Você conversou comigo, você andou comigo. Como é que você vai ficar preocupado em provar que eu existo? Deus existe, Ele é. E os escritores não tiveram nenhuma necessidade de ficar provando. Não, Ele existe por causa disso aqui. Não, Ele existe, Ele é. Ah, mas eu não creio, mas Ele é. Ah, mas eu acho que Ele não é, mas Ele continua sendo. É, mas assim eu tenho dúvida, mas Ele é. É, mas eu assim eu não acho legal. Ele é. Deus não precisa de nada para ser. Ele é por si só. A gente vai aprender mais na frente. Pelo poder da palavra. Efésios capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Um mistério oculto em Deus que tudo criou. Colossenses 1,16.
Porque nele foram criadas todas as coisas. Ó, nele, não é dele, nele. É como se Colossenses explicasse Efésios. Foi gerado nele. Aí Paulo chega em Colossenses e diz assim, todas as coisas foram criadas nele. Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ó, primeiro Paulo começa dizendo nele. Depois Paulo olha para os que está visível e fora e diz, pô! E para. Nele, por ele e para ele. Você que gosta de estudar o texto com profundidade, te aconselho a estudar Colossenses. Nele, por e para. E ministra isso no seu curso de doutrina lá, você que é dirigente. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Olhe para mim que eu vou lhe dizer uma coisa. A primeira coisa que um homem e uma mulher precisa saber para ter uma vida cristã saudável e próspera, que Deus é Senhor absoluto. Segunda coisa, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, aqui está o meu manual de consulta. Alguém pode dizer o que for, eu tenho que vir no manual de consulta. E o manual de consulta está dizendo o seguinte, leia de novo Apocalipse 4:11. Olha o que o manual de consulta está dizendo. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. A pergunta é, quem crê na palavra tem dúvida de que foi Deus que criou? Você só vai ter dúvida se você não crê na. É por isso que o diabo tenta atacar você, para que você não leia a, para que você não medite na, para que a igreja não tenha tempo para a, para que a palavra não tenha primazia no culto. Porque Satanás sabe que o poder não está no louvor, o poder não está no movimento, o poder não está no barulho, o poder não está na campanha, o poder está na palavra. Aqui está o poder. E é esta palavra que eu tenho que meditar. Um crente tem que ler a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia. Comece lendo ela de Mateus a Apocalipse, depois de Gênesis a Malaquias, depois de Gênesis a Apocalipse, e depois você vai lendo pelos grupos poéticos, proféticos, histórico, evangelho, epístolas, Pentateuco. Depois você pode ler por grupos, sobre amor, sobre palavra, por tema, por doutrina. Você tem uma infinidade inesgotável de estudar a Bíblia. Mas depois do zap, pronto, aí acabou tudo. Se você começar a olhar quanto tempo você passa hoje nas redes sociais, você vai perceber o quanto esse bichinho chamado celular está dominando você. Mas domina mesmo, irmão, domina, é um vício. Daqui uns anos, anotem, olhem para mim que eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Hoje não tem gente que diz, pastor, arruma um centro de recuperação para o meu filho. O que é, meu pastor? É que ele não consegue largar as drogas, ele fica doido quando não fuma, ele fica atacado. Daqui uns anos, e não vai demorar, as pessoas vão dizer, pastor, arruma um centro de recuperação para o meu filho. Para quê? Para se libertar do celular. Quando o celular trava, ele fica doido, ele dá convulsões, ele cai pelo chão, ele baba. Você sabia que já está classificado como doença psiquiátrica a dependência à tecnologia? A jogos.
Os meninos hoje, irmão, não sabem brincar com... Na minha época, a brincadeira era carro de que boa, lata de leite ninho, pneu com os cabos de vassoura, cabo de vassoura e botavam uma cabeça de cavalo para dizer que era um animal, amarelinha, gude. Hoje o menino está tudo... não sabe falar. Porque o menino já acorda... Chega a estar ficando bestalhado. Você que está me ouvindo, ou me assistindo, ou está aqui, se desligue desse jogo, senão você vai ficar bestalhado. Você vai ficar assim... Aí vai ter que ser internado. Vamos andando, vamos andando. A revelação da... A palavra nos revela algumas coisas tremendas. Só o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, desmancha o argumento do ateísmo, agnosticismo, politeísmo, panteísmo, materialismo e dualismo. Só Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E vamos estudar. O ateísmo diz que Deus não existe. Aí o texto de Gênesis. Vamos lá. Abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O ateísmo diz que Deus não existe. Aí eu vou pedir para você ler Gênesis 1, 1. O ateísmo diz que Deus não existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia está dizendo que o ateísmo é o quê? Mentira! O agnosticismo afirma que ninguém pode saber se Deus existe. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1 assume que todo homem, por natureza, sabe que Deus existe. E eu vou lhe provar. O cara está aqui, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. O avião piloto diz assim: amigos, fiz de tudo, o avião vai cair. Dentro do homem, nós por natureza sabemos que ele existe. O homem pode não querer dar o braço a torcer porque tem dinheiro, tem posição, mas na hora do aperto, primeira coisa que ele grita é por quem? Aí eu me lembrei, a gente já tinha, naquela época andava muito de Kombi. Aí o grupo dos adolescentes saiu de Valença e foi para Nilo Peçanha. E aí eu era muito magrinho, então nunca podia ir sentado. Era a Kombi lotar, me jogavam na mala. E aí tava eu e uns 3 meninos na mala. Aí a Kombi, na volta de noite, o menino dormiu, a gente do lado, o motorista não viu o quebra-mola, pulou o quebra-mola. Meu irmão, o menino já acordou, oh, Jesus, foi eu, me perdoe, eu vou dizer, me tem misericórdia de mim. Eu digo, o que foi, rapaz? Ele disse, rapaz, vai virar e eu vou morrer e eu quero ir para o céu, eu estou logo confessando aqui. Na hora do aperto, irmão, o ateu vira crente. Sabe o que é ateísmo? Agnosticismo e essas coisas todas? Orgulho. O cara estuda e ele não quer admitir que tem coisa que a ciência não explica. É fé. Quem estuda psicologia sabe que tem uma área na psicologia que ela não entra. É o paranormal. Não existe explicação para aquilo. Está acima da explicação da mente humana. Mas tem gente que estudou tanto que ele quer explicar tudo. Aí não tem como explicar Deus.
Ele é. E por que ele é? Porque é. Não é quem diz que ele é, ele. Sim, como é que você crê? Eu tenho fé nele. E esse negócio de fé é o quê? Eu acredito mesmo sem ver. E eu trago à existência o que não existe, pelo poder da fé, mediante a palavra. A fé vem pelo e ouvir a palavra. Você viu que eu estava cansado, eu já estou me empolgando. Tá, diga para o seu irmão, o pastor está esquentando as turbinas agora. O politeísmo. A maior parte da humanidade acredita em muitos deuses. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o que, Jacuípe? Não é no princípio criou um Deus. No princípio criou Deus. É singular. Só existe um. O politeísmo, esta filosofia, afirma que Deus e o universo são um. A maioria das religiões orientais são baseadas em tais conceitos, mas Gênesis capítulo 1, versículo 1 ensina que Deus é separado e transcendente o universo. Ele é um Deus pessoal e não apenas uma força universal. O materialismo é uma filosofia que afirma que a matéria é eterna. O evolucionista, verdadeiras são materialistas. Gênesis capítulo 1 declara que a matéria teve um começo. O dualismo ensina que o universo foi criado e é controlado por duas forças opostas, uma boa e outra má. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 1 ensina que existe um Deus vivo e verdadeiro, que evidentemente é supremo. Vamos parar com essa história, irmão, que existe duas brigas no mundo. A briga do meio com a briga do mal. Não existe briga nenhuma, irmão. Deus é soberano. Deus é Senhor absoluto. Aí tem crente que anda com aquele yang, né? Yang, não é? E anda e bota o negócio a metade, aí tem a força do mal e a força do bem. Aí o branco é a força do bem, mas tem um pontinho do mal, que é a força. Vamos parar de história, irmão. Isso é nova era, isso é antibíblico, isso é doutrina herética. No princípio era quem? Se tu não der glória com isso aqui, tu não está entendendo nada. Eu vou te explicar o que é esse no princípio, para tu entender o tamanho dele. Antes dos mundos, do universo, da criação, do próprio tempo e do espaço, somente existia Deus, perfeito, uno, relacional e completo. No princípio, quando nada existia, ele já era. Levante a sua mão e diga: quando nada existia, o meu Deus já era Deus. Nada existia. Por isso que o profeta profetiza usado por Deus e diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu. Isso aqui é um desafio. Quem impedirá? Vem Faraó, impede eu tirar o povo. Vem Herodes, impede eu proteger o Messias. Vem Império de Roma, impede eu dar crescimento à igreja. Ele é soberano único. Ele é sábio. Ele é amoroso. Ele é bom. Ele é misericordioso. 1 Timóteo 6,15. A qual, a seu tempo,
mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Único e poderoso Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Único Senhor. Um cristão que diz que é de verdade e vê alguém dizendo que todos os caminhos levam a Deus, merece tomar uma surra de cansanção. Você está mentindo, irmão. Você está sendo cúmplice com uma alma que vai para o inferno. Se você se diz um verdadeiro cristão e uma pessoa diz assim, fulano de tal tem a religião dele, mas o que importa é o amor. Ele não crê assim, mas ele crê em Deus. E ele lá, ele adora imagem, ele faz as coisinhas dele, mas ele faz o bem e Deus vai olhar isso. Porque tem gente dentro da igreja que não faz e ele não está na igreja, mas faz. E um crente olha e diz, é verdade. Jesus é o único caminho. Deus é o único Deus. E não existe vários caminhos. Isso aí é a religião do anticristo, que quer mostrar que a gente pode tudo se unir em nome da paz. E digo mais, se a paz que o mundo quer ensinar, ela rasga princípios da Bíblia, a gente não quer paz, a gente quer guerra. Vou usar um texto. Jesus diz, não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou o príncipe da paz, mas eu não negocio a paz. E tem gente que para ter paz está negando o princípio da palavra. Isso não é paz, isso é mentira. Isso é engano. A fórmula da criação. Vamos ver a fórmula da criação. Eu vou falar a primeira parte e vocês fazem a outra. Anúncio. Mandamento. Cumprimento. Execução. Aprovação. Palavra subsequente. E o número de dias. 7. Haja! A luz disse, bora rapaz. Apareceu tudo. Palavra. Aí eu estava me lembrando aqui quando Jesus chegou na porta do túmulo de Lázaro. 4 dias. Corpo em decomposição. Tudo coagulado. Sangue. Tudo travado. Já tinha uns bichinhos ali dizendo, esse corpo é meu. O Morotó dizendo, me dá. Aí chega na porta do túmulo. O grande eu sou. O que tem a chave, ninguém fecha. O que chama as estrelas pelo nome. E abre a boca na porta do túmulo e chama o homem pelo nome. E disse, Lázaro, sai para fora. O Morotó diz, vambora correndo que o bicho pegou. E o sangue diz, vambora correr na veia. Porque o homem já abriu a boca. Coração volta a bater, Lázaro, levanta. É esse Deus que você serve e o seu problema não é maior do que isto. O Espírito pairava. Essa palavra pairava significa uma força muito forte. Agora vamos ver o padrão de Deus. Primeiro Deus forma, depois Deus enche. Diga, primeiro Deus forma, depois Deus enche. Então olha para o seu irmão e diga, Deus só vai te encher quando tu tiver formado. Olhe que o texto começa, que Deus começa criando, depois ele enche. Deus não prepara anjo para depois criar céu. Deus não prepara peixe para depois criar mar. Deus não prepara capim. Primeiro Deus cria céu para depois criar anjo. Primeiro Deus cria o mar para depois criar peixe. Primeiro Deus cria a relva para depois criar os animais. Primeiro Deus te trata, depois ele te enche. Primeiro Deus te molda, depois ele te enche.
primeiro dia. Ó, são 7 dias, a gente está no primeiro, já está. Deus chega e diz, haja luz. A luz. Agora separe entre luz e trevas. Eu queria ter 1 hora para falar sobre isso aqui, só tenho 2 minutos. Olha para o seu irmão e diga, tem que ter separação entre luz. Não, eu sou luz, mas eu fico ali no meio, pastor. Princípio da separação. Deus não aceita mistura. Êxodo capítulo 34, versículo 10. Então disse, eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Acabou, irmão? Guarda o que eu te ordeno hoje. Vou te honrar, vou tremer terra, vou honrar vocês. Porém, aí começa a separação. Guarde o que eu estou lhe falando. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus. Não vai dar tempo ler o restante. Deus nunca levanta alguém misturado. Primeiro ele separa, depois levanta. Olha para o seu irmão e diga, quer ser usado o vaso? Primeiro separa, depois enche. Comece a mudar suas atitudes, comece a mudar seu linguajar. Comece a orar, comece a pedir a Deus para libertar. Tem gente que pensa que evangelho é assim. Chegou aqui, fingiu que tem e Deus enche. Não é não, irmão. Você engana a sua mãe. A bichinha está pensando que você não sabe nem beijar. A velhinha está enganada. Mas Deus você não engana. Ninguém engana Deus. Então olha para o teu irmão e diga, é tempo de se separar para ser cheio. E ele tem o direito de dar o nome que ele quiser. Olha para mim. Haja luz. Agora separa luz e treva. A luz eu chamo dia. A treva eu chamo noite. Eu não gostei. Quem criou foi eu. Eu dou o nome que eu quero. Olha para o seu irmão e diga, quem cria dá o nome. Quem chama escolhe. Quem chama levanta. Quem chama faz o que ele quer. Ele é Senhor e ele é que estabelece. Não existia nada, foi ele que criou. E ele coloca o quê? Firmamento. Ele coloca um firmamento entre águas superiores, águas inferiores, e chama de céu, e depois ele junta as águas e separa, aqui é mar. Olha que coisa linda, e não passa, irmão, não passa. Um dia eu fui no Amazonas, e no Amazonas tem o rio Negro e Solimões. Um tem a água clara, outra tem a água barrenta. Irmão, isso aqui é lindo. Eu não consigo entender como é que aquelas águas não se misturam. Você chega aqui, tá aquele riozão terrível. Aqui é escuro, aqui é claro. Estão ali, mas tem um limite. Você aqui, você cá. Não se mistura. Deus estabeleceu os fundamentos. Pastor, assim eu não estou entendendo se Deus estabeleceu os fundamentos e porque tem algumas águas, algumas marés que estão levando tudo. E você esqueceu que o homem ocupou o lugar da natureza?
E você esqueceu que tem um texto na Bíblia que um dos sinais da vinda de Cristo é que as águas vão voltar o seu espaço. Deus deu limite, quem quebrou foi os homens. Vai estudar, querido, sobre maremotos e terremotos e você vai ver o que é que provoca os abalos das placas tectônicas. Se não é o homem agredindo o meio ambiente. E o ambiente, a natureza reage. Câncer de pele. Pastor, não entendo como é que acontece isso. Pois eu vou lhe explicar. Deus fez o tudo. Criou o sol. O sol é tão potente que para que tenha vida na terra humana, Deus teve que criar uma camada de ozônio e proteger o planeta. O homem, com a ambição, criou empresas, poluição terrível, que criou buracos na camada de ozônio. Então tem vários lugares que os raios do sol passam para a terra sem nenhuma proteção. Câncer de pele é o que mais mata no mundo. Deus é injusto. Que Deus, irmão? É o homem que quebra os limites e pensa que vai quebrar e vai ficar por isso mesmo. O desmatamento, a poluição dos rios. Toda grande cidade tem um rio que virou esgoto. E você quer que aconteça o quê? Que a natureza fique calada? Ela reage. Mas tudo que Deus criou é perfeito. O firmamento significa compreender. Os luminares foram colocados no firmamento. O terceiro dia Deus cria a terra. Deus criou todas as coisas e colocou limites. E Deus preenche. No quarto dia, Deus colocou corpo celeste. Até o versículo 13, Deus está criando. A partir do versículo 14, Deus começa a preencher. Deus cria corpos celestes com o propósito de dividir dia e noite, marcar dias, estações e anos. Olha que coisa linda, tudo bonitinho. Movimento de rotação, translação. Como é? Translação, tudo direitinho. Lua nova, lua cheia, lua minha. Tudo bonito Deus criou perfeito. E o homem foi destruindo ao longo do tempo. Não que o homem tenha o poder de destruir todo o firmamento que Deus fez, mas algumas coisas que vão comprometendo e vai trazendo problema para o próprio homem. Deus encheu, quinto dia, Deus encheu os céus e as águas de criaturas viventes. Salmo 104, 24 e 25. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Aí o ápice da criação. Olha aí o versículo 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil, besta fera, da terra conforme a sua espécie. Aí quando chega no 26, Deus não disse, haja, produza. Deus já diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho, o ápice da criação não foi a criação dos céus, e nem dos mundos, e nem o enchimento de todos os lugares que Deus fez. A coroa da criação é o homem. O homem é a coroa da criação. No ápice da criação, Deus cria o homem e dá a ele o poder
domine sobre tudo que eu criei, cuide de tudo que eu criei. E Deus olhou e disse, eu vou botar nele a minha imagem, a minha semelhança. Eu vou impregnar nele, que o pecado deformou isso. Macho e fêmea, já expliquei. Agora, como foi isso, pastor? Vamos falar aí os dias para a gente encerrar. Sumário do 7º dia. Primeiro dia, foi criado. Bora animar. Segundo dia. Separação das águas, céu abaixo das nuvens. Terceiro dia. Terra seca, oceano, vegetais e ervas verdes. Quarto dia. Sol, lua e estrelas, marcação de tempo, dias e anos. Quinta-feira. Que quinta-feira, irmão? Quinto dia. Animais marinhos e aves. Sexto dia. Animais terrestres e o homem. 7º dia. Dia do descanso. Ainda para esnobar. Para esnobar, ele disse, eu vou descansar no último. Na verdade, para nos dar o exemplo, que a gente tem que trabalhar, mas tem que repousar. Olhe para o seu irmão e diga, você não é máquina. Você é ser humano. Descanse. Senão seu corpo dá um treco e você para. E em último lugar. 1, 2, 3 já. Pronto. Então, todo mundo abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e as crianças já se preparam. 1, 2, 3 já, versículo 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Pastor, não entendi. Explique. Vou explicar agora. Eu vou explicar com todo mundo participando. Olhe para o seu irmão e diga, quando Deus criou tudo e criou o homem, Deus olhou, conferiu e disse, é bom. Estou feliz. Então diga para o seu irmão, quando Deus olha para você e vê você adorando a Ele, servindo a Ele, Ele fica satisfeito. Agora a pergunta que não quer calar é, olha para o seu irmão e diga, Deus está satisfeito com você? Porque tudo que Deus criou foi para adorá-lo. Quantos aqui estão fazendo de tudo para que o Senhor fique satisfeito? Tem uma pergunta que a gente diz assim, você está alegre com Jesus? Eu ficar alegre com Jesus é fácil, sim ou não? Sim ou não? Olha, eu era perdido, ele me achou. Eu não tinha nada, ele me deu. Eu não tinha nome, ele me deu. Ele perdoou meus pecados. A pergunta é, Jesus está alegre com você? Porque se tu não está alegre com Jesus, depois de tudo que ele fez, tu é um ingrato. Agora a pergunta é, ele está feliz com você? Sabe o que significa isso? Quando eu sigo a sua palavra, quando eu cumpro o propósito que ele me criou, ele olha e diz, estou satisfeito. Ele olhou e disse, para o que eu criei está sendo feito. Aí vem uma coisinha chamada o quê? Pecado. E tira o homem da rota, porque pecado é errar o alvo. E aí agora o homem passa a desobedecer a Deus. O homem passa a se voltar para Deus. Porque o pecado faz isso. O pecado faz o homem se voltar contra o Criador. É como se você inventasse algo e o que você inventa passa a ser contra você. É o que o pecado faz com o homem. O pecado faz você afrontar quem lhe criou. O pecado faz você ser inimigo de quem lhe deu a vida. E quando você é salvo, esse pecado é tirado da sua vida. E você agora passa a ter o desejo de agradar ao que te criou. É por isso que você está aqui adorando e glorificando o nome dele.